Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a doutora Valéria e cumprimentando todos os presentes que vieram prestigiar esse evento. Parabenizar o Tribunal Regional do Trabalho, a PUC, pela realização do evento, que capitaneia o evento, e, principalmente, agradecer por permitir que nós caroneássemos nesse projeto e no Abril Verde, que é muito importante para nós, motivo de estarmos aqui nesse momento. Pela manhã, no Bom Dia Paraná, eu vi um colega meu falando do Abril Verde, do evento do Abril Verde em Foz do Iguaçu. E, na sequência, no fechamento da edição, 2 acidentes ocorridos na região de Londrina e Arapongas. Eu não sei se as pessoas viram, 5 vítimas de acidente. Vocês verificarão que, ao longo da nossa apresentação, o enfoque está para o transporte, um dos objetivos. Em muitas situações, muitos cursos que eu tive a oportunidade de participar, eu sempre vi os professores apresentarem, especialmente no direito do trabalho, as cronologias e evolução do direito do trabalho, mas eu nunca vi alguém explicar o porquê se emprega as pessoas, porquê se dá emprego às pessoas. E eu acabei, ao longo do tempo, para explicar por que se dá emprego de uma forma muito simples, que os empregadores só dão emprego porque ele precisa de gente para fazer aquilo que ele deveria fazer. Então, é muito simples explicar isso e exemplificar. Se eu começo a fazer pão, eu monto uma padaria, eu começo em casa, abro um estabelecimento e eu preciso de gente, eu começo a vender mais, eu preciso de arrumar mais gente para produzir o pão, então eu começo a contratar gente. E quando eu começo a contratar gente, pessoas, trabalhadores, eu tenho um processo que a lei estabelece, que eu vou atrás, que a gente chamaria isso de seleção, recrutamento, seleção, depois vem, diante da circunstância das exigências legais, o exame médico, que é para você não pegar uma pessoa doente, o trabalhador doente, e aí você se obriga a instruí-lo com relação ao procedimento de segurança no trabalho. Ou seja, você ensinar ao trabalhador o seu empregado, aquele empregado, aquilo que ele não fazia contra si próprio. Quer dizer, esse entendimento simples que, às vezes, a gente não consegue passar. Então, é esse entendimento que eu tenho tentado fazer com que eu possa dizer por que se emprega. Repetindo, eu emprego, ou as pessoas empregam, porque precisam de pessoas para fazer aquilo que eles deveriam fazer para atingir a sua finalidade. Dentro daquilo que nós propusemos a falar, e nós temos aqui um histórico lá atrás. Todas as legislações anteriores que nós tivemos antes da CLT, elas falavam quase que basicamente de assistência decorrente de acidente de trabalho. Não tinha muita coisa que estabelecesse regramento de segurança. Então, historicamente,
nós começamos a falar de segurança a partir da CLT. Até mesmo, em 44, aquela alteração que nós tivemos, ela foi para melhorar o aspecto da assistência de segurança decorrente de acidente de trabalho. Nós tivemos, para melhorar a prevenção, a organização, a necessidade, a obrigatoriedade de organizar CIPA nas empresas. E aí começou com a necessidade de dar ênfase à segurança e saúde por meio da Semana de Prevenção de Acidentes que as empresas deveriam fazer. E essa evolução veio até '67, quando nós tivemos a regulamentação dos custeios da Previdência Social. Na década de 60, com a evolução do país em relação à industrialização, nós tivemos, no final da década de 60 e 70, nós tivemos grande número de acidentes. Está aqui o que aconteceu. Nós temos ali como enfoque o ano de 74. Nós chegamos à ordem de quase 18% dos trabalhadores se acidentavam. O que significa dizer, em números, nós tínhamos 8.145.000 trabalhadores, dos quais 1,5 milhão se acidentavam. Quase 18%. Imagine onde nós chegamos. Em que pese termos tido a evolução da legislação, em que pese existir na época os seminários, os congressos, não davam conta disso, porque se colocava as pessoas para trabalhar muito sem preparo. Aquele momento, como era do interior, me lembro que as pessoas voltavam para passear, visitar as famílias, e contavam, olha, eu cheguei lá, já fui admitido, então se arrumava emprego com muita facilidade. Essas pessoas saíam, naquela época, da sua atividade rural, e era botada dentro de uma indústria, colocada dentro de uma indústria, e aquilo fazia com que essas pessoas ficassem expostas a risco. Não existia uma preparação de pessoas para prepará-las. E ontem, assistindo a palestra do doutor me fugiu o nome, que veio da Itália, doutor Matteo, eu fiquei com inveja quando ele apresentou uma recomendação, uma convenção da qual o Brasil não é signatário, inclusive, onde o trabalhador pode recusar trabalhar. Não existe isso aqui no Brasil ainda, que o trabalhador pode recusar trabalhar. Ele pode recusar, não é aceita a recusa dele. Infelizmente, nós não vivemos isso ainda, né? E eu fiquei observando aquilo, falei, que sonho, né? Nós não temos isso ainda. E essa evolução que nós tivemos necessitou, então, em função do milagre brasileiro, necessitou, então, de estudos para que fossem preparados profissionais de segurança para chegar onde a gente está hoje aqui. E, na época, os acidentes, o número de acidentes tão vultosos, chamou a atenção das autoridades internacionais, da Organização Internacional do Trabalho, e refletiu, inclusive, nos órgãos que financiavam as obras brasileiras, porque o sonho brasileiro, o milagre brasileiro,
ele não tinha um fundo próprio para aquilo. Na época, inclusive, se dizia que se utilizava o dinheiro da Previdência Social, que era originário da fusão ou da junção de todos os institutos, e aí estava sobrando dinheiro, porque as pessoas ainda não tinham idade para se aposentar, e dizem que até hoje a Previdência sofre disso. Eu não sei se isso matematicamente se comprova. Diante disso, da gravidade da situação e do grande número de acidentes que nós tivemos, na época, em 72, 73, o governo, na época, o governo militar, criou um plano chamado PNVT, Plano Nacional de Valorização dos Trabalhadores, onde ele incluía, dentre as 10 prioridades, a segurança e saúde no trabalho. E surgiu daí as portarias 32, 36 e 32, 37. A 32, 36, ela era para preparar os profissionais, preparar currículo para a formação dos profissionais de segurança e saúde. E a 32, 37, pela primeira vez, ela trouxe a obrigatoriedade das empresas contratarem os profissionais de segurança e saúde. E foi eu me lembro que nessa época eu era militar, estava no quartel, no momento de formatura, foi dito assim: quem quer fazer um curso de inspetor de segurança? Ninguém nem entendia o que era. Eu não sabia o que era, eu levantei o braço, acabei fazendo o curso, inspetor de segurança. Eu nunca imaginei que eu fosse um dia trabalhar com segurança do trabalho. Nunca imaginei. Aí, por acaso, naquela época o curso era de 140 horas, com a grade curricular obrigatória de 120 horas. Posteriormente, esse deixou de ser inspetor para ser supervisor de segurança, porque entendiam que inspetor era como se fosse polícia na empresa. Então, tornou-se supervisor de segurança e foi mudado a denominação inspetor para supervisor de segurança pela portaria 3460. Naquela época, tamanha a gravidade da situação, nós tínhamos a realização anual, além das SPATs, que o Ministério do Trabalho se obrigava a fazer em suas regionais, na última semana do mês de maio, nós tínhamos que fazer também, o Ministério do Trabalho tinha que organizar, junto com a Previdência Social, o Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes, decorrente da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes no Trabalho, que era instituído por lei. E aqui nós temos, só para fazer uma amostra, e pegando ali 73, 74, 75, 76, foi o boom do prevencionismo, que a gente chama, com a formação dos profissionais. Aí, na época, o supervisor de segurança, auxiliar de enfermagem, médico do trabalho, enfermeiros, engenheiros de segurança, e então era uma febre, naquele tempo era uma febre. Diante da formação desses profissionais, verificou-se a necessidade também de melhorar a legislação. Nós temos uma legislação com relação à segurança e saúde, à prevenção de acidentes, do artigo 155 ao 201, se não me falha a memória, acho que é 201, até o 201, às vezes eu coloco 200, mas até o 201. O 201 trata das penalidades. E aí nós tivemos a grande mudança na nossa legislação para a modernidade, que vale muito até hoje. Na época, segundo as pessoas históricas, era a legislação mais moderna do mundo.
eu não sei se é a mais moderna do mundo, mas a nossa legislação, eu, porque sou auditor fiscal do trabalho e trabalho na inspeção do trabalho, eu considero muito completa, em que pese a grande relutância por parte de um número razoável de empregadores, mas a nossa legislação já é antiga, se a gente for considerar de 77 para cá, são 40 anos. Então, já é antiga, mas eu considero ela moderna. Moderna, mais ainda, porque nós tivemos, regulamentando as exigências da Lei 6.514, a portaria, que, por coincidência, a portaria 214, veio 7 meses depois, 6 meses e meio depois, regulamentando os artigos do capítulo 5º da CLT. As normas, na época, foram 28 normas. Hoje, nós já estamos na 36ª norma. E nós temos aí, sendo estudado e desenvolvido, uma nova norma que é para os coletores de lixo, os veículos, que a gente verifica até hoje que eles andam em estribo de veículo, e essa é uma situação que tem que ser mudada, e está muito próximo de findar essa norma. Aí, uma evolução que nós tivemos na época, o ano de 85 foi um ano eu chamo de glória para os técnicos de segurança do trabalho, que passaram a ser de supervisor de segurança, técnico de segurança, uma luta que foi aqui do Paraná, na época, uma associação, da qual eu tenho orgulho de ter sido fundador. Tem aqui meu colega José Carlos Feliciano, que foi meu sucessor como presidente, e lutou muito para que fosse regulamentada a profissão. E essa profissão, então, sendo regulamentada, entrou também o engenheiro de segurança e ficou estabelecido. Hoje existe o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho, o ADIR, que é o presidente, não sei se ele está presente aqui, mas ele é um incansável lutador e trabalha conosco nessa caminhada de segurança e saúde no trabalho, especialmente no Abril Verde, do qual ele é precursor, que apresentou o Abril Verde como uma ideia, o ministro do Trabalho, na época, adotou. Como histórico para nós, em 2009, o termo ato inseguro, dentro da evolução que nós tivemos, foi retirado da norma número 1, porque, em regra, e aí eu até me viciava a falar, quando a gente ia fazer as nossas palestras, a gente dizia o seguinte: os acidentes, das causas dos acidentes, nós temos as condições inseguras, os atos inseguros. A gente falava isso. Hoje, o ato inseguro ele não faz parte do nosso vocabulário com relação às investigações de acidentes. Não existe para nós, porque o ato inseguro, de certa forma, a gente impingia culpa do empregado. E isto não é verdade. Quando a gente parte do princípio de que o empregador deve cumprir e fazer cumprir, usar o poder disciplinador para que o empregado não cometa acidente, não pratique acidente, partindo do princípio de que ele pode tudo, inclusive tirar o empregado do lugar, da sua operação. Pode punir o empregado para que ele não sofra acidente. Então, é muito importante, foi muito importante esse passo. Como moderno e importante, nós tivemos, em 2012, o dia foi estabelecido como dia 10 de outubro, como Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas, por causa das crianças. Isso é uma ideia que foi tirada, inclusive, aqui de um processo, de um programa que nós tínhamos. Você fez parte, né, Leila? Criança na escola, né? Escola do Futuro Trabalhador, onde muitas escolas tinham aderido ao programa,
E eu tive a grata satisfação de ir num evento, e na época nós tínhamos também um superintendente entusiasta, que era delegado do trabalho, que é o Tércio Albuquerque, e ele conseguiu transformar uma ideia em algo que pudesse ser visto, materializado. Então, a gente saía por aí nas escolas, falando com as crianças implantavam CIPA nas escolas, e um dia, em 4 Barras, cheio de criança, falando de CIPA. Eu cheguei numa criança e falei assim, o que é CIPA? Ele prontamente me respondeu, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ah, decorou? Eu disse para ele, o que é comissão? Ele me surpreendeu. Grupo de pessoas. Achei aquilo sensacional. Né? Tanto quanto eu fui surpreendido nisso, eu também fui surpreendido fazendo um curso de segurança do trabalho na área rural, na fazenda, de um ex-deputado. E, no final da avaliação do curso, o cidadão perguntou para mim, professor, o que é conceito? Gente, eu não sabia onde botar a cara. Aí eu tive que conceituar conceito, depois de ter terminado o treinamento, o curso. Então, essas coisas fazem a gente pensar os nossos atos novamente. Às vezes a gente está falando para as pessoas, pensa que as pessoas estão entendendo e as pessoas não estão entendendo. Nós temos, então, dentro daquilo que é nosso objetivo falar também, o nosso Plano Nacional em prol da segurança e saúde do trabalho. Que, por óbvio, tem como objetivo assegurar a integral saúde dos trabalhadores, o seu bem-estar, a sua dignidade. Eu queria dizer para vocês, já estou me antecipando, que eu tive o desprazer, na semana passada, de receber uma pessoa no meu trabalho. Nós atendemos, esse lado dá muita pressão no emocional da gente, assim como dá para o Ministério Público do Trabalho, dá para o Judiciário, dá para os escritórios de advogados trabalhistas que atendem trabalhadores, e até mesmo os patrões. Uma trabalhadora foi no plantão e ela não considerou bem atendida e levaram-na falar comigo, porque eu sou o chefe da inspeção do trabalho. E ela veio chorando falar comigo. Ela não veio chorando, ela começou a chorar falando comigo. E como eu atendo no local onde o público me vê, a impressão que se tem e me passa é que quando eu estou falando com a pessoa, ela está chorando, a impressão que eu estou xingando-a, que eu estou maltratando-a. Eu chamei ela para tomar um café, e nesse café eu conversei com ela, ela ficou relaxada, ela explicou o que estava acontecendo. E aí é o grande mote do evento aqui. Pressão psicológica. A pressão, o estresse do ambiente de trabalho. As pessoas desrespeitando, as pessoas diminuindo o gerente. Isso, por acaso, uma caixa de supermercado. Aquilo me deu uma agonia, que às vezes a gente não tem como resolver o problema, a gente só tem que orientar. A primeira coisa que eu faço quando eu recebo pessoas com problema dessa natureza, e que às vezes tem coisas que as pessoas não falam, que tem coisas que são íntimas, e que talvez não fosse eu a pessoa ideal, fosse uma auditora fiscal para conversar, eu tomo a termo o que as pessoas me trazem, esses problemas que eu considero quase que insolúveis, para, de certa forma, garantir, porque se ela for dispensada lá do seu trabalho por justa causa, ela vai dizer assim, não, eu tive no Ministério do Trabalho, eu tenho uma cópia do documento. Eu fui no advogado, eu tenho uma cópia do documento. Eu fui na polícia, fiz uma ocorrência, porque eu fui orientado pelo Ministério do Trabalho. Essa pessoa, se não sai com a solução, ela sai, pelo menos, com a orientação do melhor encaminhamento, que é o nosso maior compromisso. Então, diante disso, isso faz parte do nosso Plano Nacional de Saúde. Atender as pessoas, se não resolver, dar também o melhor encaminhamento.
Nós temos, por óbvio, entre os objetivos, a harmonização da legislação trabalhista, sanitária e previdenciária, a junção de tudo. Criação de dispositivos legais e princípios comuns da segurança e saúde para todos os trabalhadores do setor público e privado. Por que eu estou lendo isso? Gente, no setor público a gente não vê. Tem nem exame médico anual. Eu nunca fiz um controle anual de saúde no meu trabalho. E a gente exige nas empresas. Nós não temos o periódico. Ninguém avalia. Se vocês pegarem a CBO, que foi criada no PNVT, se vocês pegarem a CBO, vocês vão verificar lá o auditor fiscal. Por curiosidade, leiam. Trabalho sob pressão psicológica, sobre isso e aquilo, insalubre, perigoso, diante de ameaças. Na verdade, se alguém lê o CBO, não faz concurso para auditor fiscal. Né? Então, eu fiz questão de colocar ali do setor público e privado, porque assim também está na nossa meta. A Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho é parte da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho no Ministério do Trabalho e tem o objetivo de sensibilizar a sociedade para a importância e desenvolvimento de uma cultura de prevenção de acidentes do trabalho. Cultura. O que nós estamos fazendo aqui é a tentativa de sensibilização e de multiplicação de ideia, de absorção, de levar para os outros. Eu costumo dizer que se eu estiver no meio de 100 pessoas e apenas uma tiver o interesse, ela pode multiplicar para mais uma e mais uma. Se apenas isso acontecer, eu fico contente. Só isso, para mim, é o suficiente. E a nossa Campate, ela integra o Abril Verde. Isso que os senhores estão vendo aqui, Abril Verde. Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Conhecer para prevenir. O conhecer é obrigação do empregador dar conhecimento para o empregado. Está lá no artigo 150, acho que é 154, NR1. O empregador deve cumprir e fazer cumprir. 157. O empregador deve cumprir e fazer cumprir. O 154, acho que as empresas deverão observar as regras de segurança e tal. E o 58, o empregado deve observar o cumprimento das exigências que o empregador lhe faz. Isso, para nós, é importante. O dia que vocês puderem encontrar alguém que não sabe, explicar que ele tem que cumprir. Não é só culpar o empregado. Os números de acidentes, nós estamos nos banners lá que mostram. Está aqui no Brasil, a média dos 4 últimos anos, 2.800 mortes por ano. Está aqui o número. É grave, é uma situação gravíssima. O número de acidentes no país, em que pese a massa segurada ter multiplicado por 4 ou 5, conforme a flutuação, o número de acidentes, ele praticamente é estabilizado naquele quantitativo. Acidentes e doenças com incapacidade permanente, 15 mil por ano. Aí, alguém fez uma pergunta: quem paga a conta? Quem paga a conta? Eu acho que é o doutor Cássio que colocou no livro dele, né? Quem paga a conta, né? Doutor Cássio Colombo. – 710 mil acidentes por ano. 1 a cada 44 segundos. E nós temos aqui no Paraná 230 mortes por ano. Só hoje eu já falei de 5 que foi noticiada. Só hoje.
um a cada 38 horas. Acidentes e doenças com incapacidade permanente, uma a cada 6 horas e 36 minutos. E o total de acidentes, 51.500 acidentes no ano. Nós estamos trazendo como enfoque, eu disse antes, o setor de transporte, que é o líder no ranking do acidente de trabalho. Não é no Paraná, é no Brasil. Nós tivemos, aqui estão os números. A cada ano ocorrem 115 mil casos de adoecimento entre esses profissionais, além das mortes. Adoecimento, além das mortes. O risco que nós corremos nas estradas é gigante. A gente vê ações de extremo perigo de motorista e a gente se expõe junto com eles. Você não sabe se o motorista vem de lá para cá e se ele está dormindo no volante. A gente nunca tem essa certeza. A questão dos motoristas, especialmente jornadas excessivas, privação do sono, porque ele tem que entregar aquela viagem, é conhecido por todos aí como rebite, acho que isso é normal, a gente já conhece essa expressão, provocando fadiga, estresse. E mais, às vezes eles fazem isso para pagar o financiamento do caminhão por conta de frete altamente exploratório nos valores. Aí nós temos os números que dizem 2.780 trabalhadores e 5.400 sofreram acidentes com sequelas permanentes. Aqui nós temos aqui, vocês devem se lembrar que há cerca de 2 anos atrás, 2 anos e pouco, foram criadas medidas para os motoristas a respeito exigência de jornada de trabalho, descanso, parada, etc., dos quais eles fizeram um movimento de paralisação para não cumprir a lei. Alguém lembra disso? Parou o Brasil inteiro para não cumprir a lei? Pois é. Casualmente, nesses 2 últimos anos, foram que aumentaram o número de acidentes. Quando chegou-se até a presidenta da República, assim que ela dizia, ela chegou a receber os caminhoneiros para pararem a greve. Foi feito um acordo para protelar o cumprimento daquelas exigências. O quadro estatístico aumentou, os acidentes aumentaram. Na época, eu fiz um pré-projeto de sugestão, encaminhando, estabelecendo um parâmetro menor que aquele que estava na lei, como proposta, mas que, acima de tudo, fosse estabelecido e exigido que nas rodovias pedagiadas, a cada 50, 100 quilômetros, conforme fosse melhor estudado, tivesse um pátio de estacionamento para os veículos e que nas rodovias federais, dando um prazo para que isso acontecesse, e nas rodovias federais, essa situação fosse de forma que, há 6 meses, 1 ano, 2 anos, em 5 anos, as rodovias federais do governo, então, fossem criados esses pátios. A questão da saúde mental. Esse é um quadro que hoje está agravado no país. Eu acabei de contar o exemplo da moça do supermercado. As atividades que mais têm provocado o estresse, a saúde mental, a doença mental, a saúde mental seria ideal. Serviços financeiros, os bancários têm isso pontualmente. É uma situação gravíssima no país. Transporte terrestre, alimentação, vigilância, segurança e investigação. Isso aqui, segurança e investigação, por óbvio, é no meio
da segurança pública, seja ela federal, estadual, municipal, telecomunicações, atendimento à saúde humana, administração pública, defesa e seguridade social, fabricação de produtos alimentícios. Quer dizer, é uma cadeia produtiva onde as pessoas não estão suportando a pressão e provocando doença. E nós temos um quadro, depois disso, que é muito mais... Eu vou passar... Olha aqui, ó. Esse quadro. Esse é recente, 2016. Curitiba. Dos benefícios concedidos, 92%, quase 93%, decorrente de auxílio-doença. E aí vem doença. É essa doença que nós estamos tratando, doutora Valéria? A doença que trata o seminário? E que não é acidente de trabalho. É um quadro gravíssimo. Não é tratado como acidente de trabalho. Além disso, o sofrimento que as pessoas têm tido para conseguir marcar perícia e uma série de coisas mais e receber o benefício. Auxílio doença por acidente. 3.215 em Curitiba, 15.640 no Paraná, 228.000 no Brasil. Esse é um quadro mais recente. Bom, e o Abril Verde, que nós estamos vivendo, que, em regra, nós celebramos no dia 28 de abril, e foi mudado a data, porque tem um movimento nacional, protesto nacional, em relação às reformas que todos vêm acompanhando, que é a trabalhista e as reformas previdenciárias. Com muita propriedade, os envolvidos e consequentes, que sofrerão as consequências, estão na sexta-feira. Eu acho que vai ter um movimento, pelo menos a gente tem acompanhado isso, e foi transferido, então, esse movimento do dia 28, que nós faríamos na Rua 15, foi feito ontem, na Rua 15, apesar da chuva, foi excelente, tivemos a participação de muitos sindicatos, dentre os quais alguns que se destacam bastante na prevenção de acidentes, a exemplo dos sindicatos metalúrgicos e outros sindicatos, sem diminuir os outros sindicatos, ou sem dizer que os outros não façam, mas o metalúrgico tem se destacado e apoia bastante os eventos com relação à segurança e saúde. Então, na sexta-feira, em que pese nós não termos atividade na rua, se for possível alguém lembrar, pelo menos lembrar, é importante. Eu estou aqui todo fantasiado de verde, pelo 28 de abril. Gente, a segurança do trabalho, ela é missão nossa. O Ministério do Trabalho, por intermédio do Sistema Federal da Inspeção do Trabalho, tem como mistério assegurar a aplicação das disposições legais, incluindo as convenções internacionais ratificadas, os atos e as decisões das autoridades competentes e as convenções, os acordos e os contratos coletivos de trabalho, que, por certo, ganharão muita força. Os acordos e os contratos coletivos de trabalho ganharão muita força em decorrência da reforma trabalhista. Eu ontem conversava com uns sindicatos e disse, olha, vocês estão na frente de muitos sindicatos em relação ao acordo e à convenção coletiva, ou seja, o negociado, e em relação às exigências relativas à segurança e saúde. E é óbvio que isso vai ser motivo de muita discussão, mas eu tenho absoluta segurança que, se nós não temos as lideranças sindicais
ideais, elas aparecerão naturalmente em face da necessidade que o momento exigir. E os responsáveis pela missão, que acima é colocado, nós, auditores fiscais, que, a exemplo de Curitiba, do Paraná, que fomos 220 na década de 70, hoje somos 110. 109 a partir do dia 10 de maio, que tem um colega que se aposenta. No Brasil, nós temos, arredondamos para 2.500, porque 2.500 é alguma coisa, 2.500 auditores fiscais. Nós não podemos estar em todos os estabelecimentos, distintamente, e nós estamos usando hoje bastante a inteligência na fiscalização do trabalho. A parte eletrônica, via CAGED, RAIS, GFIP, CEFIP, e pela frente virá aí o e-social, que dará, nós teremos o raio-x das empresas. As nossas estratégicas, elas são o somatório daquilo que se discutiram há cerca de 2 anos atrás, as nossas autoridades do Ministério do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, o Ministério da Previdência Social e outros envolvidos, saúde, envolvidos, e se criou, então, um parâmetro para que fosse realizadas, então, efetivamente, essas fiscalizações, e focada na necessidade. Para ilustrar, apenas, entre 96 e 2014, nós realizamos 2.696.919 ações fiscais, isso até o ano passado. Nós temos uma média ano de 141.943 fiscalizações. E eu não sei se eu consegui... Nós temos o nosso plano de ação específico, como objetivo ampliar as ações do Ministério do Trabalho e Emprego para a redução dos acidentes e doenças do trabalho e buscar reduzir a taxa de mortalidade, de gravidade. Nós temos o nosso plano plurianual, que tem como foco a ampliação das ações dos setores prioritários. Os setores prioritários são os setores que oferecem mais riscos consoante os quinais. A intensificação, isso é uma recomendação, a intensificação das ações fiscais para a proteção de saúde do trabalhador, o Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes, a campanha nacional, realização de eventos, que é a nossa participação, por exemplo, aqui, ou eventos dessa natureza, ampliação e análise do acidente de trabalho, capacitação e educação continuada da segurança e saúde, fortalecimento dos compromissos internacionais e regulamentação e divulgação das normas de segurança do trabalho, a exemplo da NR12, que foi alterada, tanta polêmica que deu, e agora a outra NR que vem aí, que é a NR que eu acabei de falar aí, da coleta de lixo. Aqui nós temos os números desejáveis. Nossa, o que aconteceu aqui? Eu não sei o que aconteceu aqui. Olha, eu garanto para vocês que os números não são mentirosos. Está aqui. Nós pretendemos
realizar 2017. Realizar investigação e análise de acidentes, 172 investigações e análise. Isso aqui é de coisa que aconteceu. Em regra, quando nós vamos fazer análise de investigação de acidentes, é porque eles aconteceram. Então, nós temos um propósito de realizarmos 172 ações. E, em segurança e saúde, em segurança e saúde, 2.800 ações devemos realizar ao longo do ano. Só pontualmente em segurança e saúde. Eu apertei um botão aqui que eu não sei. Com isso, nós esperamos participar e permitir fazer com que nós consigamos reduzir os acidentes de trabalho. É a nossa participação. Agora, é importante frisar que, em regra, quando nós vamos analisar, investigar um acidente, é porque ele já aconteceu, gente, não tem como. Para vocês terem uma ideia, de 600 e alguma coisa, 600 e poucas interdições e embargos que nós realizamos ao longo de 2015 e 2016, nós tivemos, 90% foram decorrentes de acidentes que aconteceram. Então, nas ações preventivas, diretas, aconteceram o mínimo de embargo e interdição. Chegando ao ponto de nós termos ido numa empresa e feito a interdição de cerca de 80% dos equipamentos, o auditor fiscal quase que foi agredido, mas em cerca de 20 dias o empregador resolveu todos os problemas. Depois ele foi na superintendência, fez uma reunião conosco e disse o seguinte: eu vim aqui me oferecer para testemunhar para vocês sobre a necessidade de se fazer segurança e saúde. Parabenizar vocês pelo ato que vocês tiveram comigo, agora eu vou conseguir dormir, porque eu achava que na minha empresa, quando o empregado perdia a mão, ele ia para o INSS, ficava encostado e eu contratava outro para perder a mão. Ele se ofereceu para ser nossa testemunha. É isso, então. Eu só gostaria de encerrar aqui a minha fala. Eu já recebi o sinal vermelho, né? Perdão. Eu fiz esse manual aqui no tempo do mimeógrafo, há cerca de 40 anos atrás, e eu escrevi uma coisa, que eu vou ler uma frasezinha mínima. Eu vou ler, eu achei interessante, que eu achei essa relíquia em casa, para mim é relíquia, que foi eu que fiz. Então, eu escrevi assim: os acidentes do trabalho e certamente será um sério problema na vida humana. Ao que tudo indica, jamais se conseguirá alcançar uma solução completa. Por incrível que pareça, quanto mais se faz, quanto mais se luta, e por melhores que sejam as condições de trabalho, parece-nos que continuarão ocorrendo acidentes. No entanto, por intermédio de estudos das causas de acidentes ocorridos ou possíveis de ocorrerem, será possível não só diminuir o índice de frequência dos acidentes, como também possibilitará diminuir a gravidade dos acidentes. Isso se justifica pelo fato de que a grande maioria dos acidentes ocorridos, ou que ocorrem, tem em suas causas o resultado da imperfeição humana. E eu encerro aqui, deixando sempre as ordens da nossa Superintendência do Trabalho, setor de inspeção do trabalho. Obrigado a todos.